Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da imersão Mapa da Mente. Na primeira aula, nós falamos sobre as bases da neurociência. Então, a gente falou sobre a neuroanatomia, neurofisiologia. Falamos sobre sinapse, sobre o potencial de ação e como ocorre a liberação dos neurotransmissores. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre a neurociência da aprendizagem. Como que ocorre o nosso processo de aprendizagem e o que interfere esse processo. Então, a gente vai ver o que influencia em todo esse processo. E para a gente começar, nós precisamos entender que o processo de aprendizagem está relacionado com as memórias. Nós não conseguimos aprender alguma coisa se a gente não memorizou sobre isso. E quando eu falo memorizar, pode vir na nossa cabeça a parte de decoreba. Eu tenho que decorar. Não, mas é uma parte de memória que consolidou e aquilo ali foi aprendido. Então, quando a gente fala sobre o processo de aprendizagem, nós temos que ter primeiro uma formação de uma memória. E essa formação da memória, como que ela ocorre? A primeira coisa que nós precisamos ter é a aquisição da nossa memória. Então, eu preciso adquirir aquele conhecimento. Então, se eu vou ensinar a minha filha a andar de bicicleta, ela precisa ter um primeiro contato com aquela bicicleta e eu explicar como que acontece para ela andar de bicicleta. A partir daí, eu vou armazenar essa memória, eu vou guardar ela. Para quê? Para na hora que eu quiser, eu tenho uma evocação dessa memória. Então, eu recupero essa memória. E por isso que eu falo que não existe essa história que às vezes você já ouviu falar. Por exemplo, minha mãe fala muito isso. Eu sou muito velha para aprender isso. Já não tenho mais idade para aprender nada novo. Só que isso é errado. Por quê? O tempo inteiro estamos nesse processo de memória. É claro que na infância esse processo é muito mais fácil, é muito mais fluido, é muito mais rápido, até pela questão que eu expliquei para vocês na aula passada, sobre a parte de neurotransmissores, de neurônio, de a formação da neurogênese. Então isso daí acontece muito na infância, mas nós estamos em processo de memória o tempo inteiro. É só você pensar o seguinte, no meu caso, a minha mãe, ela na idade que ela era criança, não existia celular. Até na adolescência, isso tá na idade adulta dela. Era aquele telefone que você tinha que discar para ligar. E hoje minha mãe mexe no celular, ela mexe no YouTube, ela mexe no Instagram, e ela manda vídeo, ela manda no WhatsApp, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Acontece que ela sabe mandar o que for preciso. Então, para acontecer isso, ela aprendeu uma coisa nova. Então, a gente tem a sensação de, estou aprendendo a coisa de escola. Não, o processo de aprendizagem é em tudo. Você andar de carro, você andar de bicicleta, você beber água, é um processo de aprendizagem. Então, todos os processos que a gente passa diariamente é um processo de aprendizagem. E nós temos alguns fatores que influenciam esse processo de aprendizagem. O que está influenciando? Nós temos fatores relacionados ao ambiente, o ambiente que a pessoa se encontra. Então, o ambiente que ela está interfere na aprendizagem. Isso porque, quando eu falo aqui ambiente, não estou referindo só à casa que a pessoa mora, mas também à escola, o trabalho, aonde essa pessoa se encontra. Então, vamos supor, às vezes, a escola que a criança frequenta é maravilhosa. O processo ali é super fluido, flui super bem. Porém, na hora que ela chega em casa, é um ambiente extremamente estressante. É um ambiente que ela não tem estímulo nenhum. É um ambiente onde às vezes os pais são alcoólatras, às vezes o pai ou a mãe, às vezes tem muita briga. Isso pode bloquear a consolidação da memória dela. Então, apesar de na escola ser ótimo, chega em casa, não flui. E a gente sabe, tem até um livro muito, muito legal sobre aprendendo a inteligência, que o processo você estudou na escola, é a aula dada hoje, é a aula estudada hoje. Você tem que reforçar esse conhecimento no mesmo dia. Porque só aquela parte da escola, você não aprendeu, você só está ali entendendo um pouquinho. Mas o processo mesmo de aprendizagem é quando você consolidou aquele conhecimento. Então é como se na escola voltasse aqui, é a aquisição do conhecimento. Mas agora eu preciso armazenar, eu preciso guardar esse conhecimento. Porque na hora que eu guardar esse conhecimento, depois eu posso fazer a evocação. Então eu posso recuperar. Então é a mesma coisa.
eu adquiri esse conhecimento na escola. Mas e agora? Eu tenho que consolidar, eu tenho que guardar esse conhecimento. E eu vou guardar esse conhecimento na minha casa, na hora que eu estiver dormindo. Se eu não tenho um ambiente que favorece essa consolidação, tudo que eu aprendi aqui, por mais que seja muito bom, joga fora. Então, ocorre muito isso. Tem muito esse processo. E, ao mesmo tempo, pode ser que o ambiente dentro de casa seja super favorável, seja super tranquilo, mas o ambiente escolar não favorece. É os coleguinhas fazendo bullying, é alguém brincando, é ele desconcentrando. A própria sala de aula, muita conversa, muita coisa que faz a criança desconcentrar, que aí o conhecimento não favorece. Então, nós temos os dois lados. Estou falando de escola, mas também podemos falar no processo de trabalho. Então, às vezes, o trabalho é estressante, isso tudo influencia. Outra coisa que influencia é o uso de tecnologias. As tecnologias têm os dois lados. Nós temos os lados onde a gente tem a parte boa da tecnologia e temos o lado que tem a parte desfavorável da tecnologia. Então, nós temos tecnologias que ajudam, que auxiliam no processo de aprendizagem e nós temos tecnologias que atrapalham esse processo. Porque hoje temos, por exemplo, o ChatGPT, uma inteligência artificial, que simplesmente ele pega e faz o trabalho da criança inteira. E aí a criança aprende alguma coisa? Não. Digita lá sobre o que aconteceu na Guerra Espanhola. Faça um trabalho completo de tantas páginas e blá, 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 sobre isso, sobre a Guerra Espanhola, e eu preciso que você fale disso. Acabou. O trabalho está completinho. Então a tecnologia pode favorecer, mas também pode atrapalhar. Outra coisa que influencia nesse processo de aprendizagem são culturas. Culturas diferentes, aprendizagens diferentes. E aí lembra, eu não estou falando só de aprendizagem de sala de aula, eu estou falando de aprendizagem em geral. Claro, em sala de aula influencia muito? Também, cultura também. Nós sabemos que os japoneses, eles têm um aprendizado matemático muito diferente do nosso. A forma com que eles aprendem a matemática. Isso pode favorecer eles, sim. Isso pode prejudicar, sim. Então, tudo isso interfere. Toda essa cultura de como que aprende pode interferir. E não só na questão do aprendizado da escola, da matemática, do português, da história, da geografia, mas também em todo o processo de aprendizagem. É diferente. Mas também temos fatores que são relacionados ao indivíduo. Por quê? Nós temos o ambiente, mas nós temos a gente. O que acontece comigo que influencia nesse processo de aprendizagem? Então, quando a gente olha, um dos principais fatores são as emoções. Por que as emoções? As emoções estão 100% relacionadas com o processo de aprendizagem. Isso quer dizer que, se eu estou muito feliz ou muito triste, favoreço o meu processo de aprendizagem. Se eu pego um aluno que está lá assim na cadeira, esse aluno realmente não vai estar aprendendo nada. Mas eu posso pegar um aluno que está ali que detesta uma matéria. Esse aluno detesta literatura. Nossa, chega na aula de literatura e tá ali chorando. Mas é melhor ele estar chorando, prestando atenção, do que voado. Por quê? Mesmo emoções negativas favorecem o processo de aprendizagem. Quer um exemplo? Você pode lembrar de fatores de épocas onde você tinha 7, 5 anos, que você estava extremamente feliz e você lembra, você tem memória daquilo. Inclusive de momentos que você estava triste. Então eu lembro da minha festa de aniversário de 7 anos, lembro de como era o bolo, lembro de como era a minha roupa, lembro de como era a roupa dos meus pais, porque foi uma festa que eu amei, que foi super feliz. E também eu lembro de fases de quando eu tinha 5, 7 anos, que eu fiquei de castigo, que eu não pude fazer aquilo, que a minha mãe me xingou, porque acontece isso. Então, as memórias positivas e negativas. Você pode lembrar de um familiar, quando eu tinha 5 anos, um familiar meu faleceu. Você vai ter memória disso. Então, as memórias, tanto positivas quanto memórias negativas, promovem um maior processo de aprendizagem do que a pessoa está neutra. Então, as nossas emoções influenciam muito nisso. Tem a parte neurobiológica que explica, a parte de neurotransmissores, o porquê esse processo facilita o processo de aprendizagem, porque as nossas emoções facilitam. Mas é um processo mais complexo que eu não consigo trazer numa aula aqui de 1 hora. Teria que ter uma aula só para o processo de emoção, que é um pouquinho mais extenso. Mas mais para frente, eu posso ter essa oportunidade. Dentro do curso Neurociência Funcional tem já essa aula sobre as emoções e o processo de aprendizagem, que é uma parte bem importante, como que a gente consegue driblar quando a criança está neutra e também o que fazer para estimular a criança a ter emoção. Então lá dentro do curso já tem essa aula e temos outros fatores. Por exemplo, o sono do indivíduo. É durante o sono
que esse órgãozinho aqui faça a consolidação das memórias. Por quê? Durante o sono, nosso cérebro ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não para. Ele consome muita energia. Apesar do nosso cérebro ter o peso de 2% de todo o nosso corpo, de todo o nosso peso corporal, ele gasta mais de 20% da energia do nosso corpo. Ele gasta muita energia para ele funcionar, porque ele trabalha demais a conta. Então, o que acontece é que, durante o sono, ele não descansa, mas ele precisa regenerar. Ele precisa liberar todas as toxinas, ele precisa lavar esse cérebro. E para isso, eu preciso ter um sono de qualidade. E para eu ter a consolidação das minhas memórias, eu preciso ter um sono reparador, um sono de qualidade. Então lembra que eu falei para vocês da criancinha, que os pais são cantores e que eles trabalham de noite e a criança também tem que trabalhar de noite? Tem que trabalhar. A criança também tem que ficar, às vezes, acordada à noite ou dormir mais tarde. Essa criança não tem um sono reparador. Se ela não tem um sono reparador, ela não tem consolidação de memória. Então o processo de aprendizagem dela vai estar defasado. Não vai estar tão eficiente assim. Então, o sono da criança influencia muito. E olha como que está tudo relacionado. Eu acabei de falar para vocês. O ambiente que a criança está influencia no indivíduo. Influencia no processo de memória-aprendizagem. Isso influencia nas minhas emoções. Isso influencia no meu sono. Porque se eu estou num ambiente estressante, vamos supor a criança está num ambiente onde os pais em casa é aquela coisa muito caótica, o que acontece é que ela vai liberar muito cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, que é a terceira coisa que aqui influencia no processo de aprendizagem. É o nosso estresse. O nosso estresse libera cortisol. Cortisol é o antagônico da melatonina. Se eu tenho cortisol, não tenho melatonina. Os dois não combinam juntos. Então, se a criança está num ambiente extremamente estressante, o cortisol dela está aqui em cima. Então, a melatonina dela vai estar aqui embaixo. Se ela não tem melatonina, o sono não é reparador. Se o sono não é reparador, não consolida a memória. E aí, processo de aprendizagem defasado. Então, olha como que está tudo relacionado. Eu tenho um fator do que na parte externa influencia, mas eu tenho a minha parte interna. E a minha parte externa influencia na minha parte interna. Então, se eu tenho um ambiente tranquilo, que a criança se sente acolhida, que ela pode tirar dúvidas com os pais, que a mãe ensina, que a mãe ajuda e tudo aquilo, facilita, porque eu diminuo a minha chance de ter melatonina. A mesma coisa no trabalho. Se o meu trabalho é estressante, meu estresse está aqui em cima. Eu não tenho consolidação, não tenho consolidação de memória. E aí, quanto menos consolidação de memória, menos melatonina, mais cortisol, eu fico cada vez mais estressada e meu ambiente vai ficar cada vez mais estressado. Isso tudo vai influenciar, porque minha produtividade vai estar lá embaixo. Eu não vou conseguir concentrar, porque a melatonina me ajuda a estar com o cérebro tranquilo. É durante o sono, gente, é durante o sono que eu consigo. Lembra que eu falei para vocês das mitocôndrias da ATP? Eu preciso que as minhas mitocôndrias tenham um descanso para eu conseguir produzir mais ATP. Eu preciso formar um estoque de ATP. Então, se eu não tenho um estoque de ATP, porque eu não estou dormindo, imagina a pessoa... Por isso que a pessoa, ela morre se ela ficar muito tempo sem dormir. Porque aí os neurônios começam a morrer. Eles começam a se fadigar. E aí, o que combina? O neurônio está cansado porque não dorme, e aí eu vou ter uma alta produtividade? Não vou. A minha concentração vai ter baixa, porque meu cérebro está fadigado. E isso eu preciso descansar meu cérebro. Por mais que ele trabalhe, eu preciso parar algumas áreas dele e deixar ele só limpando, tirando toxinas, consolidando as memórias. No dia seguinte, começa tudo de novo. Então eu preciso de um sono. E tudo isso influencia. O ambiente, as minhas emoções, tudo isso está influenciando nesse processo, que influencia no processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, nós também estamos falando de produtividade. Quanto maior a sua produtividade, melhor é o seu processo de aprendizagem. Porque ao contrário do que muitas pessoas acham, produtividade é você fazer uma atividade da melhor maneira possível, no menor tempo possível. Então, não é você trabalhar o dia inteiro, produtividade. Não, pelo contrário. Se trabalhar 15, 20 horas por dia, isso não é produtividade. Você não está sendo produtivo. Então, a produtividade está relacionada com o processo de aprendizagem. E aí, outra coisa que influencia no meu processo de aprendizagem são as memórias. Por quê? Se eu tenho memórias sobre, vamos supor, as minhas memórias referente à minha infância, as experiências, isso tudo influencia. Se as minhas experiências é diferente de uma outra criança, pode influenciar no processo de aprendizagem. Se desde criança eu tenho contato com pessoas que falam inglês,
Desde criança, eu tenho a facilidade. Por exemplo, eu tenho um parente que mora na Espanha. Então, eles falam espanhol. Então, desde quando eu me entendo por gente, eles vêm, ficam 6 meses sempre. Eles ficavam muito na minha casa. Eu tenho contato com essa língua. Então, é uma experiência que eu fui criando memórias sobre aquela língua. Então, se hoje eu falar assim, nossa, eu quero falar super fluente em espanhol, eu vou ter mais facilidade, muito mais facilidade que uma pessoa que nunca teve contato com isso. Então, as nossas memórias também influenciam nesse processo de aprendizagem. E quando a gente fala sobre o processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem nada mais é do que uma conexão de diversos neurônios formando uma rede neural. Então, vamos pegar aqui. Eu vou pegar esse cérebro aqui e é como se, para eu aprender, vamos supor, a escrever uma palavra, eu preciso este neurônio aqui, mais esse outro neurônio, mais esse outro neurônio, mais esse outro neurônio aqui. Para eu conseguir chegar, eu preciso fazer uma conexão desses neurônios, ó. E aí, eu conectei esses neurônios até formar esse processo de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem nada mais é uma rede de neurônios que quando eu for fazer a evocação, quando eu vou recuperar esse processo, eu vou dar um start nesse neurônio aqui e ele já vai saber qual caminho que ele tem que percorrer. Lembra que eu expliquei para vocês de escovar o dente? É essa questão. Já é um processo de aprendizagem. Eu já aprendi como escovar dente. Então, na hora que eu pego a escova, já é automático. Meu cérebro já sabe que eu tenho que passar pasta, já sabe os movimentos que eu tenho que fazer, já sabe que eu tenho que enxaguar a minha boca e depois limpar. Já é um processo que é automático. Porque essa rede aqui, eu já utilizei tanto ela, que ela fica mais forte. Lembra que eu expliquei para vocês dos fios que a gente vai colocando? Isso é um processo de aprendizagem. Você andar de bicicleta é um processo de aprendizagem. Você dirigir um carro é um processo de aprendizagem. Então, tudo isso é processo de aprendizagem, são conexões que nós vamos formando. Então, para eu formar um processo de aprendizagem, eu preciso ter redes neurais. E aqui eu falei para vocês, o processo de aprendizagem é constante. É desde quando a gente nasceu, que eu preciso engatinhar, precisa chorar, até depois quando a gente fica adulto, que você precisa aprender a falar, a andar, a comer. A minha filha, até poucos meses atrás, ela não comia, era só mamadeira. Agora ela precisa aprender a mastigar. Agora ela tá andando, ela tem 10 meses, ela tá andando, então ela tá aprendendo a andar. Daqui uns dias ela vai aprender a correr. Então esse processo de aprendizagem é um processo contínuo, é um processo longo. E esse processo acontece por toda a vida. E o mais importante de tudo, por que eu preciso de uma memória? Agora vamos lá. Se eu pegar para minha filha de 7 anos, colocar ela no carro e explicar para ela assim, olha, você vai dirigir dessa forma. Ela pode até dirigir. Mas, e se no carro da frente do meu carro tá aqui, e se nesse carro da frente aqui, acender uma luz vermelha? Ela vai ter o reflexo de frear que a gente tem hoje em dia? Se ela nunca teve essa experiência, e se ela não sabe que quando aparece a luz vermelha nesse carro da frente, é porque tem que frear, ela não vai frear e vai bater. Por quê? Pra gente frear, a gente já tem que ter tido a memória que quando aparece uma luz vermelha no carro da frente, isso significa um alerta, significa um perigo, e nós sabemos que esse perigo é que o carro está parando. E aí a gente precisa parar. E aí a gente já automático, já freia. Então isso já é um hábito automático nosso, mas não é um hábito automático dela. Porque ela não sabe desse processo, ela nunca teve experiência com aquilo, ela nunca teve uma memória daquilo. Lembra que eu falei pra vocês da cobra, da minha filha? Foi um vídeo que eu fiz aqui que ela teve uma experiência com cobra. Ela achou que era uma minhoca gigante. Eu não sei se vocês viram outro vídeo, mas um vídeo eu falei sobre memória e eu tava falando que a minha filha de 7 anos, quando ela tinha 2 anos e meio, 3 anos, a gente tava no sítio e ela tava perto assim, quando ela falou assim, nossa mamãe, uma minhoca gigante. Na hora, eu olhei e já me assustei, eu tava no meio de uma roça, sabia que podia ter cobra. Na hora que eu vi, era uma cobra gigante e ela achava que era uma minhoca, porque ela nunca tinha tido uma experiência com aquilo. Então isso é um tipo de memória. A partir de agora ela sabe. Então se ela vê até uma minhoquinha desse tamanho, uma lagarta, ela já corre, porque eu coloquei esse medo nela. Eu coloquei essa ameaça. E ela aprendeu isso, que ela, quando tem uma cobra, é perigoso, é uma ameaça para a vida dela, ela tem que sair.
E isso acontece porque ela aprendeu uma coisa nova. Então é um processo de aprendizagem. Tudo bem, já contei todas essas coisas, mas andar um pouquinho mais rápido aqui, porque senão essa aula vai ficar muito longa. E aí vocês vão perder o processo de aprendizagem, porque a gente também tem esse start aí, que a gente não pode fazer uma aula muito longa, senão ninguém consegue assistir por muito tempo. O processo de aprendizagem, nós temos memórias declarativas, que são memórias explícitas. O que são memórias declarativas? Elas são divididas em episódicas e semânticas. São memórias, por exemplo, episódios, aniversário, uma viagem que você fez com sua família, de episódios que aconteceram. Isso é sua, essas memórias explícitas são memórias suas. E temos a semântica, que são coisas que não mudam. Os estados do Brasil, as capitais dos estados, a fórmula da água é H2O. Então isso é uma coisa que não muda. Semântica é matemática. Acontece isso e pronto. E nós temos memórias não declarativas, ou memórias implícitas. Memórias que eu aprendi, como andar de bicicleta, como tocar uma bateria, como cozinhar. E que cada um vai ter a sua, referente às suas experiências e às suas memórias. E quando falamos de memórias, estamos falando do processo de aprendizagem, de neuroplasticidade. O processo de neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar de acordo com novas experiências, com novos comportamentos, com novas situações. Raíssa, me explica melhor. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do nosso Waze. Nada melhor do que explicar a nossa neuroplasticidade se não for com o Waze. Então, eu coloquei aqui para vocês que eu estava saindo da minha casa, então eu estou saindo aqui da minha casa e indo lá para São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em Alphaville e geralmente dá 35 minutos nessa rota, usando essa aqui, ó, Presidente Castelo Branco. Geralmente dá isso. Mas vamos supor que no meio deste caminho aqui, teve um acidente e simplesmente está travado. Eu tenho uma opção. O Waze me dá rotas diferentes. Então, eu tenho essa rota mais rápida, mas eu tenho outras rotas. Olha, rota de 44 minutos, rotas de 46 minutos. Eu posso escolher. A gente, teoricamente, o que vai acontecer? Nós sempre vamos para a rota mais rápida. A não ser que a gente tenha que parar em algum lugar que a outra rota tem. Se a gente só for do ponto A para o ponto B, sempre vamos buscar o caminho mais rápido. Essa busca pelo caminho mais rápido é a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, eu vou adaptando para cada vez mais eu deixar a rota mais rápida. Eu chegar do ponto A para o ponto B mais rápido. Então, é como se a primeira rota que foi criada é essa rota aqui de 46 minutos. Essa foi a primeira rota a ser criada. Porém, eu fui aperfeiçoando essa rota. De tanto eu utilizar essa rota, eu fui guardando e vi assim, nossa, se eu pular essa esquininha aqui e for reto, nesse quarteirão aqui, eu economizo tempo. E aí, eu cheguei na rota 2. Mas aí eu comecei a pensar que, nossa, tem um outro caminho que se eu percorrer aqui, eu chego mais rápido do que eu continuar reto e virar o quarteirão. Isso é a rota 3. É cada vez mais eu chegar mais rápido na situação, deixar mais automático. E depois eu vou utilizando tanto essa rota que você larga a mão do Waze. O meu marido, hoje em dia, quando a gente estava indo para São Paulo as primeiras vezes, ele sempre usava o Waze. E aí chegou agora, ele já não usa o Waze mais. Eu falo assim, eu preciso ir no Hospital BP Mirante. Ele pega, beleza, vamos sair, vamos para o Hospital BP. Aí eu falo assim, você não vai usar o Waze? Ele, não, eu já decorei o caminho. Por quê? A gente já utilizou tanto esse caminho, tanto, que não precisa mais eu ligar o Waze. Porque já tá meio que automático na cabeça dele. Isso é o processo de neuroplasticidade, é deixar o processo automático. É deixar o processo cada vez mais rápido, mais eficiente. E lembra que eu falei pra vocês? Mas e se tiver um acidente no meio desse caminho? O que acontece? Eu perdi essa rota. E vamos supor que essa rota era a rota principal, era a rota mais rápida. Significa que agora eu perdi, não consigo chegar mais? Não. A neuroplasticidade, lembra que o nosso cérebro, ele é um cérebro extremamente esperto. O nosso cérebro, ele é um cérebro que ele não vai querer gastar energia. Então, se eu pegar e perder um órgão do meu cérebro, igual essa moça aqui, ela perdeu a perna dela,
Aí aquela área lá, que era a parte motora, lá do meu córtex, eu vou perder essa área relacionada? Lembra que a gente tem o nosso homúnculo motor e homúnculo sensitivo? Que cada areazinha do meu giro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem ficar tanto esse cérebro. Aqui nós temos o nosso córtex, certo? Que é a área mais externa do meu córtex, do meu telencéfalo. E nós temos os nossos giros e os nossos sulcos. Lá no nosso giro pré-central, então nós temos um giro pré-central. Aqui não tá melhor pra gente ver. Nós temos aqui o nosso giro, nosso sulco central. E lá no nosso giro pré-central, nós temos a nossa parte motora. E quando a gente olha na nossa parte motora, lá no nosso giro pré-central, nós temos o nosso homúnculo motor. Então é como se cada pedacinho desse daqui tivesse aqui é a língua, aí vem subindo a boca, vem subindo depois é a mão, depois é a perna, depois é o pé. E aí, então significa que lá no nosso homúnculo motor, naquela areazinha que era responsável pela perna e pelo pé que ela tinha, como ela perdeu, eu não tenho mais, eu não utilizo essa área do meu córtex? Não, eu utilizo. O nosso cérebro, ele não vai perder a área dele. Inclusive, por isso que ele é todo cheio de dobras. Porque a gente precisava de uma área muito grande, porque é tantas funções, que a gente precisou fazer igual o intestino, e fazendo dobramentos para caber num espaço menor, senão a nossa cabeça ia ter que ser gigante. Então, imagina, se a gente teve toda essa parte, que foi tudo sulcos, giros, tudo dobradinho, para caber mais espaço, você acha que a gente vai ser burro de perder uma área do meu cérebro e não utilizar mais porque eu perdi um órgão? Não. Essa área, ela começa a ser utilizada para outras funções. Então, eu posso utilizar, mas então a minha mão vai ter movimentos de pinça melhores. É a mesma coisa que acontece à pessoa que perde a visão. A pessoa que perde a visão, ela tem uma sensibilidade na mão para lembrar ele muito maior do que a minha que não sei ler. Porque ela não necessita disso. Mas se eu começar a aprender a lembrar ele, eu começo a ter essa sensibilidade. Eu começo a utilizar melhor essa área, deixar essa área cada vez mais utilizada, a neuroplasticidade desse caminho cada vez mais forte, que meu dedo começa a ficar bem sensível. Então, isso é o processo de neuroplasticidade. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre a parte do desenvolvimento cerebral infantil? A mesma coisa aqui. Aqui também acontece a neuroplasticidade, que onde a criança, ela, de acordo com que ela vai aprendendo a andar, a falar, a correr, a engatinhar, o caminho fica mais rápido. Então, no começo, a minha filha, até semana passada, ela dava aqueles passinhos assim, um passinho e já caía. Ou passinho com a mão, segurando na mão. Mas ela não conseguia andar sozinha. Essa semana, ela conseguiu. Então, é como se aquele caminho ali do Waze ficasse cada vez mais rápido. Então, eu vou utilizando cada vez mais esses neurônios para ficar mais rápido. E aí, Raíssa, como que acontece essa neuroplasticidade? O que acontece com ela? Como que ocorre essa neuroplasticidade? Nós temos 3 tipos de neuroplasticidade. Nós temos a plasticidade sináptica, onde a sinapse se altera. Nós temos a plasticidade neuronal, onde o neurônio se altera. E nós temos a plasticidade estrutural, onde toda uma estrutura se altera. Quando falamos da plasticidade sináptica, o que acontece para que essa plasticidade vire sinapse? Quando a gente fala de memória de longa duração, nós estamos falando do quê? Para a memória ser de longa duração, temos todo o processo de emoção, de sono, de consolidação, todo esse processo mais complexo, mas nós estamos falando que os neurotransmissores que são liberados ali na fenda sináptica, se você olhar aqui, eles se ligam a receptores. Quando nós estamos falando de plasticidade sináptica, quando eu vou utilizando muito essa área, ou estou liberando neurotransmissores que favorecem a plasticidade sináptica, acontece que eu vou tendo mais receptores na membrana do meu neurônio. Então é como se isso daqui é meu neurônio, tá? Pós-sináptico, e aqui tem meu neurônio pré-sináptico. Esse neurônio aqui vai liberar diversos neurotransmissores. Só que agora eu tenho um receptor só para todos esses neurotransmissores. E aí o neurotransmissor vai agir e vai fazer a ação dele. Quando ocorre a plasticidade sináptica, é como se eu colocasse mais receptores ali na membrana do meu neurônio.
Então, se eu tenho mais receptores, e aqui eu estou soltando neurotransmissores, mais neurotransmissores estão agindo nesses receptores, a informação vai perdurar por mais tempo, vai ficar cada vez mais forte. Então, é como se eu fosse colocando receptores na membrana do meu neurônio. Isso aqui é influenciado por outros neurotransmissores que são liberados durante as nossas emoções, que é aquele processo de emoção que eu falei para vocês. Isso daqui é influenciado por suplementos que eu tomo. Isso daqui é influenciado por processos repetitivos. Se eu estou utilizando muito esse caminho, meu neurônio começa a sofrer uma plasticidade, minha sinapse começa a sofrer uma plasticidade, onde eu vou colocar cada vez mais receptores. Se eu estou precisando de mais, eu vou colocar cada vez mais receptores na membrana do meu neurônio. Então, se você olhar aqui, eu tenho mais receptores na membrana do meu neurônio, fazendo com que eu tenha depois uma informação através de segundo mensageiro, e essa informação vai perdurar, produzir proteínas. Isso tudo é chamado de potencial de longa duração, que acontece na memória de longo prazo. O potencial de ação, que era normal, ele perdura por mais tempo, porque eu tenho mais receptores, mais neurotransmissores se conectam ali, e aí esse potencial dura por mais tempo. Isso é potencial de longa duração. Isso é um tipo de plasticidade sináptica que ocorre no processo de aprendizagem. Outro tipo de plasticidade é a plasticidade neuronal, onde o neurônio se altera por conta de uma informação. Então aqui, na plasticidade neuronal, nós temos a neurogênese. O processo de eu posso formar outros neurônios ou eu posso simplesmente modificar o neurônio para fazer aquela outra função. Raíssa, mas formar outros neurônios? Eu sempre ouvi que depois que a gente nasce, a gente só perde neurônio, a gente nunca forma. O processo de neurogênese ocorre não de maneira tão abrupta, não é uma coisa assim, nossa, formei 100 bilhões de neurônios, não. Mas a gente pode formar novos neurônios para se conectar em funções específicas. Então vamos supor que eu tenho informação aqui e outra aqui. E eu preciso conectar essas informações. Só que eu só tenho um neurônio que conecta dessa para essa. Eu posso simplesmente formar um interneurônio que vai conectar essas outras informações. Então eu posso ter a plasticidade neuronal. E eu posso ter a neuroplasticidade estrutural, onde toda uma estrutura se modifica. É o caso da perda de visão. Então, se eu perdi a visão, eu preciso modificar a minha estrutura para poder lembrar-me. Eu posso modificar o meu caminho. Lembra das rotas do Waze? A plasticidade estrutural é como se eu pegasse uma outra rota do Waze. Eu modifiquei a minha estrutura, mas eu cheguei no mesmo ponto, do ponto A para o ponto B. É a minha rota diferente. Então, é como se, pegando o exemplo do Waze, a plasticidade sináptica é como se eu colocasse, cada vez liberasse o caminho para o meu carro passar. Eu deixasse aquilo mais rápido, eu deixasse aquilo perdurando por mais tempo. A plasticidade neuronal é quando eu tenho a formação de novos neurônios. Bloqueei a estrada, o que eu faço? Eu só conecto com uma ponte aquilo ali. Já a plasticidade estrutural, eu modifiquei toda a estrutura. É como se eu pegasse uma outra rota, uma segunda, uma terceira rota, para fazer a mesma ação. E aí, o que eu falei para vocês que influencia no processo de aprendizagem? O sono. E aí, vamos lá. O nosso sono, falei para vocês que tem a parte de consolidação de memória, o nosso sono é extremamente importante para o processo de aprendizagem, porque ele está muito relacionado com a produção de melatonina. Para eu ter um sono de qualidade, eu preciso ter melatonina. E a melatonina, ela sofre influência de diversos fatores, como cortisol, o estresse, que eu já expliquei para vocês, que quando está estressada, ela é antagônica da melatonina, mas outras coisas influenciam, como a alimentação. Então, se eu tomo café, se a criança toma café 7 horas da noite, ela não vai conseguir produzir melatonina o suficiente, porque a cafeína altera na melatonina. Bloqueia os receptores de melatonina. É como se ela enganasse, achando assim, eu sou melatonina. E aí, ela não deixa a melatonina agir. Se ela não deixa a melatonina agir, isso é cafeína. Eu falei café, mas pode ser café, pode ser Coca-Cola. Tudo isso que dá, ela vai jantar. 9 horas da noite, dar Coca-Cola para criança, por mais que você fale, não, mas ela dorme tranquilamente.
não vai produzir melatonina, ela pode dormir, mas não vai chegar no sono profundo. Então a alimentação influencia, como os açúcares também influenciam. Então todo esse processo influencia no sono. E, gente, o sono que não é reparador é um sono que não vai fazer a consolidação da memória. Se a gente soubesse a importância do sono, e eu falo assim, nitidamente agora, porque eu sofro com isso, eu faço consultoria do sono pra Antonella, ela tá com 10 meses e até hoje ela não conseguiu dormir bem. E eu sinto o quanto a minha produtividade diminuiu por conta de eu não dormir bem à noite. Eu sou uma pessoa extremamente produtiva, eu sou uma pessoa extremamente que tem o meu dia planejado, que organizo. Eu tenho muito isso desde antes, de muitos anos. Eu sempre fui nisso, eu sempre foquei o que eu posso me tornar mais produtiva. No entanto, todo mundo até fala, Raíssa, como que você consegue assistir série com 2 filhas? Como que você consegue estudar, trabalhar, fazer a faculdade de medicina, trabalhar com filho, casada? Porque eu sou produtiva. Mas, ao mesmo tempo, desde quando a Antonella nasceu, eu sou ainda produtiva, mas eu senti que a minha produtividade caiu muito, porque eu sei que eu não tô tendo sono. E por isso que eu fico cada vez buscando consultoria do sono, e cada vez mais eu alinho com a Geise, vamos alinhar nisso, vamos fazer aquilo, tá melhorando e tudo, mas eu sou muito agitada. E isso agita a Antonella também, então a gente já identificou isso também, que influencia nesse processo do sono, o ambiente em si. Eu sou uma pessoa que eu durmo tarde, eu sou uma pessoa que eu sou agitada. Então acaba que na hora que eu deito na cama e ela dorme comigo, eu acabo agitando ela mesmo que ela já esteja dormindo. Então todo esse processo do ambiente influencia, inclusive iluminação. Gente, a melatonina é um neurotransmissor, um hormônio muito, muito, muito sensível. Qualquer coisa, é como se ela fosse assim. Ai, sabe aquela pessoa enjoada que tudo atrapalha ela? É ela. Por quê? O cortisol atrapalha ela. A alimentação, como açúcar, cafeína, Coca-Cola que tem cafeína, medicamentos, pode alterar a melatonina, mas também o ambiente. A iluminação altera. Por quê? A melatonina, ela é produzida lá na nossa pineal e ela é produzida durante escuridão total. Então, sabe aquela luzinha vermelha, aquele pontinho vermelho da televisão? Isso já atrapalha a produção de melatonina. Ah, isso significa que eu não vou produzir? Não, você produz, mas você não produz o suficiente. Porque aquela luzinha vermelhinha, aquele pontinho vermelhinho atrapalha. Carregador de celular na tomada, ele emite ondas que pode atrapalhar a melatonina. Então ela é um hormônio extremamente sensível. E por isso que eu deixei essa parte por último para vocês entenderem sobre o sono, porque é primordial. Às vezes a gente tá falando assim, nossa, a criança tá com TDAH, nossa, essa criança não concentra, nossa, não aprende de jeito nenhum. E aí você vai ver a criança fica no celular jogando jogo até 3 horas da manhã. E a gente acha assim, não, mas ela estuda tarde, ela dorme até meio-dia. Gente, lembra que eu falei pra vocês do pico de melatonina? O pico de melatonina na criança varia de idade, tá? Então vou dar uma média aqui, mas varia de acordo com a idade. Da Antonella é muito mais cedo do que em mim, do que um adolescente. Então esse pico de melatonina pode variar, mas assim, é 2 horas depois de você dormir que acontece geralmente o pico. Só que esse pico, vamos supor uma criança de 10 anos, ele acontece no máximo 10 horas da noite. Então a criança tem que dormir 8 horas da noite para ela conseguir chegar no pico 10 horas da noite. E aí sim o sono ser reparador. Agora você não pega a criança que dorme 3 horas da manhã, já passou do pico, esquece, não vai mais pro pico de melatonina. Aí fala assim, nossa, mas ela dorme tão bem, ela acorda tão, assim, tranquila. Tudo bem, mas não tem o pico, não tem um sono reparador. E aí o que acontece é que às vezes a casa não tem a escuridão total, não tem aqueles blackouts e tudo assim, e o que acontece é que já chega de manhãzinha e já passa aquela luzinha. Raíssa, então você tá me falando que quem trabalha à noite pode ter mais dificuldade? Sim. E no entanto, se você for um profissional, eu trabalho de madrugada, dou plantão de madrugada, e todo esse processo, o que pode acontecer, que pode ser indicado, é o quê? Durante o dia, na hora que você for dormir, fecha tudo, fica 100% no escuro, sem nenhuma luzinha, nem uma luzinha de televisão, para você tentar produzir a quantidade de melatonina necessária. Mas do mesmo jeito não é. E no entanto que a gente fala, a criança acordou, abre as cortinas, deixa claridade, pelo menos 20 a 30 minutos, aquela luz natural na criança, para ela conseguir ativar e falar assim, opa, acordei, parei de produzir melatonina, eu preciso de cortisol. Por quê? Se ela começar a produzir o cortisol já ali, na primeira horinha da manhã dela,
o cortisol não vai chegar no pico lá de noite, não vai. Nosso corpo não consegue ficar tanto tempo assim produzindo cortisol. E aí o cortisol vai diminuindo na noite para melatonina começar, é todo um ciclo. Dentro do curso de Neurociência Funcional, a gente vai ter uma aula agora ao vivo, ela é responsável ela que faz a consultoria do sono com Antonella, e nossa, tá sendo a revolução na minha vida, mas ela é especialista em sono, e ela vai explicar como que ocorre esse processo de produção de melatonina, de cortisol, o que acontece durante o cérebro, durante esse processo, e como que faz pra gente ter, quais são as fases que a gente precisa passar. Então, se a gente não expõe a criança à claridade cedo, essa criança ela começa a produzir cortisol mais tarde. E aí o cortisol dela, que era para começar a produzir aqui, vai começar aqui. Então ele já vai começar, ele vai perdurar por mais tempo. É como se fosse um caminho. Ele tem tantas horas para agir. Se eu atrasar essa hora aqui, vai atrasar lá atrás. Se atrasar lá atrás, diminui a melatonina. Então é todo um ciclo, gente. É uma coisa assim, que você fala assim, nossa, Raíssa, mas é tanto detalhezinho? Sim, é muito detalhezinho. E realmente a iluminação altera, então tudo isso altera. Então o ideal é ter um ambiente que favoreça isso. Hoje em dia a gente vê muito pessoal falando assim, ai, nossa, mas tá todo mundo com falta de concentração, TDAH. A criança, meu celular nem tá aqui, mas a criança tá com o celular lá assim, antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, com o celular com aquela claridade no rosto. Então, aí, quando tá com claridade, a melatonina não consegue ser produzida, a peniel não consegue produzir o suficiente. E aí a criança não vai conseguir produzir o suficiente. Então, tudo isso interfere. Pessoal, já ficou uma aula um pouquinho mais longa, mas é porque é muito conteúdo, isso que eu falei pra vocês. A gente vai diminuindo porque é bastante coisa. Então, geralmente eu divido esse processo de aprendizagem, cada tipo de memória de longo prazo, curto prazo, memória de trabalho, todas essas memórias picadinhas, depois o processo de aprendizagem, uma aula só de neuroplasticidade, uma aula só sobre sono, mas eu não consigo trazer tudo aqui pro YouTube, que fica muito grande pra cá. E a próxima aula a gente vai consolidar todo esse conhecimento. Vamos fazer mais um andarzinho no nosso prédio. Então a gente já falou sobre as bases, a gente já fortaleceu a nossa base, agora a gente já entendeu sobre o processo de aprendizagem e agora a gente vai entender sobre os transtornos mentais, que está totalmente relacionado com o processo de aprendizagem, porque TDAH, TEA, tudo isso interfere. Então, um grande beijo, até a próxima aula.